Oi, gente, tudo bem? Eu vim hoje fazer um vídeo para falar sobre Jesus, como sempre, mas explicar ou tentar explicar e trazer algum tipo de luz à palavra que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que isso significa? Quando a gente pensa que Jesus é o caminho, o que é o caminho? O caminho é Cristo. Isso significa pra gente que a gente não vai se perder. Você não vai se perder pelo caminho, porque o caminho é uma pessoa e a pessoa é Jesus. E ele diz na palavra dele que ele jamais vai deixar uma ovelha dele abandonada, que ele nunca vai nos abandonar, nos deixar. Então, ele é o caminho, porque o caminho de Cristo, e quando nós estamos no caminho que é Cristo, a gente não se perde mais, porque você já está no caminho certo. Quando diz na palavra, e ele diz, Jesus diz que ele é o caminho e a verdade. O que é a verdade? A verdade está em Cristo. E quando você encontra a verdade que é Jesus e a palavra dele, e o quanto que ele nos dá vida em abundância, a gente entende que a gente não precisa mais procurar em lugar nenhum, porque ele é a verdade. Ele é a concretização de todas as coisas. Então, a gente não precisa mais ficar procurando em outro lugar no mundo. Todas as respostas e tudo que você precisa saber está em Jesus. Às vezes a gente tem aquelas crises, né, existenciais que acontecem às vezes quando a gente está ficando mais velho. E aí pode acontecer, né? Tem gente que não tem crise existencial nunca, né? Passa uma vida loucamente. Mas quando a gente entra nessa coisa do sentido da vida, né? Por que estamos aqui? Por que a gente vive, nasce, trabalha, morre? Para onde iremos? Ele é a verdade. Quando a gente encontra Jesus, a gente encontrou o que a gente precisava. Então você não precisa procurar mais em lugar nenhum. Você já tem todas as respostas estão ali em Jesus, em Cristo. Quando ele diz que ele é a vida, então ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que significa a vida? Significa que a esperança nos dá essa esperança de termos um lar no céu. Essa é a nossa esperança, que a gente tem um lar no céu. E por isso que a gente tem que viver aqui com Jesus no nosso coração, porque a gente vai até Ele. Às vezes a gente não vive uma vida com Cristo, a gente não vive uma vida com Jesus dentro de nós e a gente fica assim, querendo morrer e encontrar Jesus lá. Só que você nunca viu, você nunca procurou Cristo. Então fica algo mais difícil, né? De você encontrar lá, se você viveu uma vida aqui sem ter nos olhos o caminho, a verdade e a vida. E uma coisa interessante disso, nessa parte de a gente ter esperança de deter um lar no céu, é sobre nós que somos igreja, aqui nesse mundo. Nós somos uma igreja militante, ou seja, nós estamos aqui como peregrinos, fazendo o nosso propósito diante de Deus e diante dos homens. Nós estamos aqui com nossos deveres, nossas obrigações, nossa vida em Cristo. Nós somos uma igreja militante. Porém, nossos olhos devem estar focados na igreja triunfante, que é a igreja que está depois daqui. São as pessoas que já se foram e estão habitando o reino dos céus, como igreja triunfante. Então, assim, é essa esperança que deve mover o nosso coração. Que nós somos peregrinos nesse mundo, devemos viver uma vida em abundância, viver uma vida em Cristo, na alegria do Senhor, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas sem perder o olhar para a igreja triunfante, para o reino de Deus e para o fim de todas as coisas, que é quando a gente sair daqui, for embora daqui, fazer a nossa Páscoa e encontrar Cristo. E isso é uma coisa importante a gente ter em mente também, uma coisa importante. É uma coisa que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, que fala assim, no finalzinho do versículo 8. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam
com o destino planejado para elas. São pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Então você não obedece a palavra de Deus, você não tem Deus no seu caminho, você não vê os propósitos que Deus coloca na sua vida, os planos que Ele tem, você se recusa e você é esmagado por isso. Você é esmagado pela vida que vai te consumindo, porque você não se abre para Cristo e para sua palavra e para os planos que Ele tem para você. Então, ó, eu gosto muito de uma expressão que eu vi uma vez, que dizia assim: ou a gente está com o nosso Senhor, ou nós seremos derrubados pelos desígnios do Senhor. Ou a gente anda com Cristo, ou a gente é derrubado. Porque se você vê, tudo na nossa vida, na nossa existência, é um vazio se a gente não tem Jesus. A gente vê, às vezes, pessoas com dinheiro, ricas, lindas, e com um vazio imenso, porque só Jesus preenche o nosso coração. Só Jesus preenche a nossa vida. E o quanto antes a gente entender que Deus é tudo em tudo, melhor pra gente, porque senão a gente vai sendo derrubado pelas ondas da vida. E pra gente não ser derrubado, a gente tem que andar com o Senhor do mar. E continuando. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Será que estamos nos comportando como povo escolhido? Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus? Será que a gente se comporta assim? Ou a gente se comporta de forma desesperançosa? Ou a gente se comporta como se a gente não tivesse conhecido o caminho? E se comportando como? Se perdendo. Sendo que a gente já encontrou o caminho é Cristo. A verdade, procurando saber coisas que não nos diz respeito mais, são coisas de Deus. A gente já tem a verdade é Cristo, e viver é Cristo. E a vida? Será que a gente está se comportando como se a gente tivesse encontrado a vida? Ainda sabendo que diz na palavra que a gente, ainda que a gente morra, a gente vai viver, porque a gente vive para Cristo. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar e ver, assim, olhando a palavra e falando assim, que você é povo escolhido, você é povo escolhido, você é um rei sacerdote, você é uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Será que estamos nos comportando como o que diz aqui, na palavra de Deus? Ou é uma coisa momentânea? É uma coisa que acontece só num domingo? É uma coisa que acontece só quando a gente está falando com alguém? É uma coisa que só acontece quando a gente está prosperando em alguma coisa? Nós devemos nos comportar como pessoas consagradas a Deus, que sabem que a nossa esperança está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu queria passar esse vídeo hoje para vocês, falando sobre isso, né? Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai se perder. Você não precisa procurar em lugar nenhum mais se você encontrou Cristo. E você pode ter esperança no lar que virá depois daqui. Nós somos uma igreja militante e caminhamos para a igreja triunfante. É esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar, se inscrever no canal, deixar nos comentários alguma coisa que você tenha a fazer, às vezes até um testemunho. E a gente se vê no próximo vídeo.